Olá, curso de administração da Faculdade SMG. Aqui é o professor Alex Caparelli na nossa última aula de gestão estratégica desse bimestre, desse semestre e desse ano, onde a gente vai abordar a segunda parte da definição de objetivos, metas e estratégias empresariais. Tá? Estamos chegando na fase final aqui da nossa disciplina, né? do nosso curso. E hoje a gente vai passar essa segunda parte que nós começamos na semana passada. Tá valendo? Faculdade SMG, curso de administração. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a fase final da nossa disciplina. Chegamos à nossa última aula antes da nossa avaliação, da nossa prova. Hoje eu vou terminar aquele material que nós começamos semana passada, e a parte 2 da definição de objetivos, metas, estratégias empresariais. Muito feliz aqui com o encerramento, né, do ano, do nosso semestre também. Acho que deu tudo certo, né? As aulas foram muito bem recebidas, né? Muito bem avaliadas também. Andei fazendo algumas pesquisas aí com o pessoal. Chega no final dando um pouco afônico aqui, um pouco rouco, mas isso aqui eu acho que é normal também, né? Agora muito cedo ainda e eu não fiz nenhum aquecimento de voz, mas nós vamos falar um pouquinho meio rouco assim mesmo, já que é a última, né? Vamos fazer uma aula bem divertida aqui, uma aula aqui para todos, para a gente poder entender o final dessa matéria aqui, encerrar a nossa disciplina. Eu espero sinceramente que nas duas disciplinas que nós trabalhamos, a gestão mercadológica e essa gestão estratégica, tenha sido bem entendida por vocês. Tá? Eu tentei explicar da melhor maneira possível, eu trouxe alguns exemplos muito práticos aqui. No curso de graduação eu não costumo nivelar alguns termos técnicos, algumas situações assim muito acima, né? Prefiro usar uma linguagem mais coloquial, uns exemplos mais práticos, né? Às vezes até de proposta a gente faz alguns errinhos de português, mas isso aí tem a ver também com a nossa metodologia, tá? Então vocês não precisam esquentar a cabeça não, beleza? Vamos ver a capa da nossa aula de hoje? Dá uma olhadinha aí, ó. Tá ali a definição de objetivos, estratégias empresariais, metas e estratégias empresariais. O conceito de estratégia, conceituação de planejamento, comunicação empresarial, abordagens da estratégia competitiva e formulação de estratégias empresariais. Aí acho que a gente parou ali nos objetivos para frente, né? E nessa segunda parte a gente trabalha objetivos, a importância das metas e objetivos organizacionais, 3 tipos de objetivos, que é um exemplo, como as metas ajudam na produtividade, o que são as metas SMART e 3 dicas para conquistar bons resultados. Feito, beleza? Então vamos lá, já seguindo já para nossa primeira página, eu falo de objetivos organizacionais. Objetivos organizacionais. Conforme o Instituto Hilton Esteves 2012, e veja que daqui para frente vão aparecer às vezes 2, 3 telas aqui sem referencial, aí vocês levem em consideração essa primeira aqui, que é o material que foi baseado nessa publicação, tá certo? Todo o material aqui é referido, não tem nada escrito por mim, apenas compilado. Vamos lá. Os objetivos de uma organização podem ser considerados como finalidades e valores fundamentais dessa organização e devem ser expressos em termos de expectativas futuras. Nesse sentido, fazem parte normalmente da declaração de missão, subdividida nos seus diversos componentes. Os objetivos são formais quando estão declarados e estão de acordo com a política que a organização põe em prática. De outra forma, são meras declarações de intenções. Acho que para tudo a gente tem um objetivo, né? Nós temos objetivo de vida,
a gente tem alguns objetivos na faculdade, né, na academia, e a empresa também possui seus objetivos. Os objetivos eles estão muito bem dispostos lá no nosso planejamento estratégico. É lá que a gente desenvolve metas, objetivos, onde a gente coloca a nossa missão, visão e valores, uma porção de coisas que a gente vai utilizar na nossa gestão, certo? Então, os objetivos organizacionais, eles devem ser sempre formais, tá? Sempre declarados de acordo com as políticas que a organização põe em prática, tá? De forma que são, né, são meras, de outra forma, são só declarações de intenções. Não adianta você falar, eu tenho um objetivo de fazer tal coisa. Se você não correr atrás, não buscar informações, não tentar entender o que você vai fazer, e muitas vezes, no caso das empresas, colocar no papel, ser formal, não vai adiantar, certo? Precisa ter um planejamento, precisa ter uma coleta de material que vai te ajudar, né, a cumprir isso aí, porque só declaração de intenção não vale a pena, né? Seguindo. É necessário compatibilizar, na medida do possível, os objetivos organizacionais. Baseados originalmente no conceito de SMART, tá? SMART criteria, vou dizer melhor, dos termos em inglês, specific, mensuração. Esses nomes aqui estão meio complicados, né? Achievable, realistic, time related, criados em 1981 e amplamente difundido nos livros de Peter Drucker, inclusive nessa obra aqui de 1992. Os objetivos devem atender simultaneamente aos seguintes critérios. Olha, já vou direto para outra página para a gente concluir isso aqui e explicar. Ser focalizado em um resultado a atingir e não uma atividade. Tá mal escrito esse negócio aqui, eu vou corrigir, tá? Ser consistente, ou seja, precisa estar amarrado coerentemente a outros objetivos e demais metas da organização. Ser específico, isto é, circunscrito e bem definido. Ser mensurável, ou seja, quantitativo e objetivo. Ser relacionado com um determinado período de tempo, como dia, semana, mês e número de anos. E também ser alcançável, isto é, os objetivos devem ser perfeitamente possíveis. Pessoal, quando o autor está falando aqui que é necessário compatibilizar à medida do possível os objetivos organizacionais, ele está dizendo que compatibilizar é colocar à disposição de todos e fazer com que todos compartilhem com a mesma ideia, que tenham o mesmo entendimento, a mesma compreensão e interpretação. Tá? E aí ele vem com essa ideia aqui no SMART, né? SMART criteria. No specific, mensurable, achievable, realistic, time related. É difícil, né, falar esse negócio aqui. E aí na tela seguinte aí ele já explica algumas situações aqui, né? Como ser focalizado em um objetivo a atingir e não em uma atividade apenas. É porque não adianta você querer tratar um objetivo aqui, traça metas, aí dentro dessas metas aqui você vai focar só numa atividade, você precisa bater uma meta, né? Por exemplo, quando possui metas de vendas, você não pode ficar numa atividade apenas de vender, de fechar o negócio, mas você tem todo um contexto atrás disso aí. A venda não é apenas bater o martelo, não é apenas fechar a venda, mas você tem toda a preparação, você tem portfólio, você tem coisa para levar, coisas para explicar e depois negociar, aí tem prazos, valores, descontos, uma porção de coisas, né? Então a gente precisa ser bastante específico, tem que ser mensurável, né? Tem que estar relacionado com o tempo também, não podemos esquecer disso aqui, né?
além da meta ser alcançável, gente, porque o que tem de empresário aí que cria, por exemplo, meta de vendas aí inalcançável é um absurdo, né? Aí você desmotiva também os seus funcionários, tá? Vamos ver esses 3 tipos de objetivos aqui que o autor trata, veja. Existem 3 tipos de objetivos, que são os rotineiros, o de aperfeiçoamento e os inovadores. Tá? Falar de cada um deles aqui separadamente, aí a gente já vê os 5 fatores ali, tá? Bom, primeiro, são os objetivos rotineiros. Não são objetivos do cotidiano e que servem como padrões de desempenho do dia a dia. Tá? Essa é uma das classificações. Os objetivos de aperfeiçoamento são os objetivos que servem para melhorar e alavancar os atuais resultados da organização, no sentido de aperfeiçoar e incrementar aquilo que já existe. Veja que já é um outro tipo de objetivo aqui. E depois os objetivos inovadores, que são os objetivos que incorporam ou agregam algo totalmente novo na organização. Pessoal, a gente consegue enxergar no próprio texto as diferenças entre esses 3 tipos de objetivos, né? Quais são os rotineiros? São os objetivos cotidianos. São esses que servem como padrão de desempenho do dia a dia. São os objetivos que a gente vê que todo dia precisa ser alcançado. Né? É um objetivo traçado com a intenção de cumprimento. Tá certo? Então esses são os rotineiros, os primeiros. Depois vem aqueles de aperfeiçoamento, que são os objetivos que servem para melhorar e também aqueles que alavancam os atuais resultados da organização, tá? No sentido do que? De aperfeiçoar o que já é existente, de incrementar alguma coisa, né? De reforçar essa ideia. Tá? Então ele não é como o anterior, que ele é de rotina, de todos os dias e tal, né? Ele simplesmente é colocado para que a gente possa buscar, né, dentro dos atuais resultados, outras coisas. E depois os inovadores, que são objetivos que incorporam ou que agrega, né, algo positivo para a organização. Aí eu tenho, de fato, alguma coisa que vem transformar. Né? Por isso que ele é chamado inovador. Né? Inovador não é uma coisa nova, é uma coisa transformada do que é velho, do que é obsoleto, de qualquer coisa nesse sentido aí. Tá? Então vamos ver as metas SMART agora. Veja. Metas SMART é um método de definição de metas, as quais se baseia os 5 fatores. Agora em português fica mais fácil. S, específica. M, mensurável. A, atingível. R, relevante. E T, temporal. Seja na vida profissional ou pessoal, é muito importante estabelecer metas. Afinal, eles direcionam os nossos esforços em busca de algo desejado. Em uma empresa, traçar metas pode aumentar muito a produtividade dos colaboradores, resultando em melhores números para o negócio. Porém, é preciso ter muito cuidado ao criá-las. Eles devem servir para estimular o esforço, nunca o contrário. Nesse sentido, entender e aplicar as metas SMART é muito interessante. Se você deseja saber o que é método SMART, o que ele representa, como utilizá-lo e o que ele pode fazer para a produtividade, né, de sua equipe, vamos conferir nesse post, nesse material que a gente está usando aqui, tá? Ele está na íntegra, eu não modifiquei nada, né? Só corrigi um erro de português ali. Então todo esse material ele é retirado na íntegra de Andrade, em 2020, do site rockcontent.com, certo? Olha, essa meta SMART, né, que veio de Peter Drucker lá, né, abordado por Peter Drucker, ele nunca mais deixou de usar,
E aí ele vem e usa, né, esses 5 fatores, que em português significa específico, mensurável, atingível, relevante e também temporal. Tá? Vocês vão ver mais pra frente aqui dentro do nosso material que ele faz muito sentido e que ele ainda continua muito atual, apesar de ter vindo lá da década de 80, né, continua muito atual, porque ele traz para nós aqui, né, várias dicas, né, poderia até dizer algumas normas, algumas diretrizes que a gente precisa seguir. E certamente vamos ter bons resultados se o fizermos. Né? Então é interessante que tanto na vida pessoal quanto na vida profissional a gente estabeleça metas. Então essas metas, o Smart vem para ajudar e muito, tá? Vamos ver o próximo slide aqui para a gente poder explicar melhor cada parte dessa aí. Veja. Como as metas ajudam na produtividade, tá? Começa a levar em consideração já aquilo que a gente estava falando das metas Smart que o material tem relação. Imagine que uma equipe de colaboradores recebe a missão de aumentar as vendas. Porém, eles não sabem de quanto devem ser o aumento, como farão, quais recursos terão disponíveis e quanto tempo terão para buscar o resultado. O efeito terá ou será uma equipe perdida. Talvez até consigam melhorar os números de vendas, mas não saberão exatamente como alcançaram. E sem um padrão, uma hora ou outra, os resultados serão insuficientes, tá? Olha só. Essa redação não é minha, tá? Se vocês verificarem alguma discordância aí, vou tirar todo do material ali que eu acabei de informar para vocês, tá? Andrade 2020, rockcontent.com, beleza? Então eu não quero modificar nada aqui, eu deixo acaba passando aí algumas coisas, beleza? Então, ó, imagine então que uma equipe de colaboradores recebe uma missão de aumentar as vendas. Se eles não sabem, tá, como farão, se eles não sabem de quanto deve ser esse aumento, que tipo de recursos vão utilizar, que recursos disponíveis e quanto tempo terão que buscar esses resultados, não vai ter resultado. O efeito vai ser muito negativo. A equipe vai ficar perdida no tempo, não vai saber para onde correr. Por quê? Falta informação. Todo planejamento é baseado em informações, dados processados que viram informações para se colocar em prática. As metas, quando elas são traçadas, elas precisam também ser comunicadas. A gente precisa fazer com que as pessoas que estão na organização entendam aquilo e passam a produzir conforme ou baseadas naquilo que foi traçado. Não só nas questões dos objetivos, não só, mas também na parte deles que são as metas, o que chamamos de metas, certo? Então isso é de relevância, de importância muito grande, a comunicação. Senão não precisava ter um sistema de informação gerencial ou qualquer um desses aqui dentro da organização. Seria inútil. Tá certo? Vamos ver mais uma aqui. A criação de metas é uma forma de estimular os envolvidos em prol de um objetivo. Para as empresas, em um cenário em que meio digital permite a criação de novos negócios a cada dia, a concorrência cresce bastante. É preciso buscar constantemente novos propósitos, sempre com foco em melhorias, tá, gente? É interessante dizer isso aqui, que a criação de metas é uma forma de estimular os envolvidos em prol do objetivo, porque de fato, quando eu disse ali no ano anterior da comunicação, dos sistemas de informações que são empregados, né, a gente realmente estimula as pessoas quando a gente diz, olha, nós vamos fazer assim,
dessa forma para buscar tais resultados, e isso vai fazer que a gente, sei lá, cresça, ganhe, alguma coisa nesse sentido. Isso estimula todos os envolvidos a conquistar essas metas para buscar os objetivos. Em outro sentido, se eu fosse trabalhar na parte comportamental, e eu sempre faço um alinhamento disso, minha especialidade é comportamental, né? De não só estimular, mas também de fazer com que haja motivação. Tive uma interrupçãozinha aqui, mas eu parei para espirrar. Bom, a motivação, ela precisa ser muito bem trabalhada, é claro, mas ela é uma forma da gente aumentar a produtividade consequentemente. Então eu sempre que eu posso, sempre que eu estou em alguma atividade, algum trabalho, eu sempre procuro, né, levar os empresários que é necessário que a gente tenha o desenvolvimento, né, de estimular e também de criar essa motivação. E aí vai trazer resultados organizacionais fantásticos. Não podemos deixar e nem esquecer disso aí. Tá? Então, as empresas agora que estão nesse cenário digital, né, que ela permite a criação de novos negócios, né, dia a dia, a gente está vendo isso aí muito, né, de tempos em tempos, né, e junto com isso aí traz quem? A concorrência. Então eu não posso deixar desamparado aqueles que estão trabalhando sobre as metas e os objetivos. Meu concorrente vai lá e abocanha tudo. Tá? Então a gente precisa buscar constantemente novos propósitos, sempre com foco aonde? Nas melhorias contínuas. Não pode faltar informação. Beleza? Seguindo. As metas servem como um direcionamento. Você traça um lugar que quer chegar ou algo que deseja conquistar. Então analisa e considera ações que o levarão até o resultado esperado. Vários caminhos são possíveis, cada um com as suas dificuldades e as suas oportunidades. Deve-se então analisar as melhores práticas e comparar os efeitos. Imagine a seguinte meta: aumentar o tráfego no site da empresa em 200% no período de 5 meses com ações de marketing digital. Essa é uma meta específica e clara para a equipe. E aí vocês não podem confundir metas com objetivos. A soma das metas, a junção delas é que vão conquistar os objetivos. O objetivo a gente vai traçar lá no nível estratégico, né, dentro do nosso planejamento, pensando nos resultados. Já as metas pensam nos resultados mais fracionados. Eu vou colocar em partes, por exemplo. Dentro do nosso objetivo de vendas, a gente quer fechar o ano, ou o mês, ou o trimestre. Não sei como você vai especificar seu plano. E você coloca um certo valor. Para se chegar até lá, eu preciso traçar algumas estratégias. Uma delas é a meta. Essa meta vai fazer o quê? Vai me levar a partes para eu concluir esse valor que foi pensado. Por exemplo, meta diária ou semanal, meta por clientes, metas geográficas, metas psicográficas, né? Várias delas que a gente consegue fazer um arrebanhado aqui, um soma. Nunca bate 100% perfeitamente, né? Sempre tem um vende mais, outro vende menos, né? Se eu for fazer essa classificação aqui, né, demográfica ou psicográfica ou qualquer uma delas, né, nunca vai dar 100%, mas a gente pode fazer aí uma média. Por isso ela nunca pode ser estática também, tá? Metas, objetivos não pode ser o objetivo mais, mas as metas não, porque ela vai variar conforme a situação. Tá? Quase que eu falei igual os camaradas, varia. Tá?
Vamos lá, vamos seguindo para mais um, dá uma olhadinha ali. Porém, o marketing digital apresenta diversas oportunidades, como a presença nas redes sociais, a criação e divulgação de conteúdo relevante ao público-alvo, entre outras coisas. Cada uma dessas ações representa um investimento necessário e cada investimento terá um retorno diferente. Então, é interessante observar quais alternativas são mais eficientes. As que demandam menor investimento e retorno mais rápido e consistente. A partir dessa análise, pode-se criar um bom plano de ação com dados que servirão de base para a tomada de decisões. Mas para que o plano de ação seja possível, é preciso construir metas inteligentes que realmente direcionem a equipe até os resultados desejados, as metas SMART. De fato a voz não está muito boa hoje não, está falhando também, vocês viram aí? Quase que deu uma afinada ali. A última aula é assim mesmo, né? Toda a sobrecarga, o cansaço que a gente obteve do ano, cara, ele tá... a gente fica até um pouco motivado, assim, com vontade de festa, chegando no Natal, arrumando as luzinhas em casa. Mas com o tempo, assim, super estourado, muitas aulas, muitas atividades, muitas correções, uma porção de coisas para fazer. Tá. Bom, o autor vem e fala pra gente aqui, né, das oportunidades do marketing digital, né? A gente pode ter uma presença aí nas redes, tá? Seja orgânica ou seja paga, né? Então dentro de cada ação dessa aqui, ela vai representar algum tipo de orçamento, né? E cada movimento que terá com retorno, se vai ser positivo ou negativo. Então é bom a gente olhar, pensar, visualizar as alternativas, quais são as mais eficientes, se ela demanda uma grana legal ou não, se tem um retorno mais rápido, depende do que você vai fazer ali, né? Depende da estratégia que você está criando para conquistar essa meta aí, né? Então aí você busca essas informações, aí você vai para uma análise para você poder criar um plano de ação, né, que servirá para ter uma base de fato, né, em toda a tomada de decisão. Aí veio o autor e falou, então, ó, vocês vão ver o que são metas SMART agora. As metas SMART, né, claramente são fantásticas. Vocês vão ver aqui no próximo quadro. Eu trouxe um quadro para vocês aqui. E aí a gente consegue visualizar alguns detalhes, né? Dá uma olhadinha para vocês verem ali, ó. Olha que bonito aí, metas SMART. Bom, vamos tentar falar inglês de novo aqui, que eu não vacilo muito no inglês, apesar de eu não dominar a língua, né? Mas eu já tenho uma experiência que eu consigo falar bem. Agora tem duas palavrinhas ali que é de lascar, né? Essa primeira, o specific, em português específico, né? Que seja específica para uma melhoria. Já a segunda, né, é o measurable, que significa mensurável. Talvez eu não tenha pronunciado de acordo, tá? Não estou muito habituado com esses termos aqui, tá? Mas o significado é mensurável. É que você possa medir e comparar resultados para verificar a evolução. Depois a letra A, né? Equivalable, algo como alcançável, né? Também não sei se eu pronunciei corretamente, por falta de hábito, né? Que significa que seja realista, né? Não seja loucura. O R de relevant, que é o mesmo que relevante, que produz impacto positivo na sua empresa. E o T, que é o time limited, ou seja, temporal, né? Que se refere a tempo mesmo, que tenha um prazo, inclusive, definido. Beleza? Olha só, pessoal, que interessante, né? Vai traçar uma meta, vai trabalhar, se você quer fazer um negócio bem feito, organizadinho ali, né? Um planejamento bem bacana, vai utilizar o quê? Utilize esse modelo. Por quê?
Porque se você utilizar esse modelo, você vai pensar nessas 5 coisinhas aqui. Primeiro, tem que ser específico. Por quê? A meta ela precisa ser específica para uma melhoria, não pode ser uma coisa solta, não pode ser uma coisa Deus dará. Segundo, ela tem que ser mensurável, você possa medir, comparar resultados para verificar a sua evolução. Tá? Eu posso medir, por isso que ela é mensurável. E depois, alcançável, porque tá cheio de metas inalcançáveis por aí que os empresários acabam fazendo. Os relevantes que produza impacto positivo nas empresas, senão para que ter? E aquele que é temporal, que tem um prazo definido, né? De quando a quando. Aí sim a gente vai ter um rumo para seguir baseado nisso aqui, certo? Vamos para a segunda metade aqui dessa parte 2. A pergunta é o que são metas SMART. Dá uma olhada no nosso material. O que são metas SMART? O método de metas SMART é simplesmente uma forma eficiente de criação de metas. Funciona como uma espécie de checklist, na qual cada meta é verificada e avaliada se possui os requisitos para atingir o resultado. Na palavra SMART, cada sigla tem um significado. E aí a gente só vai ver cada uma delas aqui a seguir. Olhando para baixo ali, tem uma figurinha ali, né, uma cola ali que está falando em inglês também. Beleza? Seguindo S, specific ou específica. Para que se consiga alcançar o que foi proposto em uma meta, é necessário que todos os envolvidos tenham um claro entendimento do que se trata. Para isso, ela deve ser específica. Usamos um exemplo que é interessante, tá? Aumentar as vendas. Se fosse uma meta, ela não seria específica. Usamos um exemplo que é interessante, né? Aumentar as vendas. Aí estou repetindo aqui só para fixar. Se essa fosse uma meta, ela não seria específica. Os colaboradores que seriam os responsáveis por segui-la não teriam o entendimento necessário para criar um plano de ação eficiente da forma com que foi construída. Se as vendas aumentassem 1%, mesmo que se para isso fosse necessário investir bastante dinheiro, a meta teria sido alcançada, não é mesmo? Veja. Especificar a meta, tá? Para que você possa alcançar o que foi proposto nela. Então, é necessário o envolvimento de todos aqui, tá? Aí você especifica, olha, essa meta é uma meta de venda. Colocou lá, usamos exemplos que é interessante, aumentar as vendas. Se essa fosse uma meta, ela não seria específica, porque específica é uma coisa ali, ó, o vender, o ato de vender. Agora, aumentar a quantidade de vendas, aí é outra estratégia. Tá? Só pra gente não confundir essas coisas aqui, tá? Mas eu tenho uma meta de crescimento, por exemplo, aí eu posso especificar, tá? Mas não no termo específico, vocês conseguem entender, tá? A classificação desse método S aqui é diferente. Eu posso até usar uma outra palavra que não seja especificar, mas que mostre o que é feito, o que deve ser feito então, certo? Vou seguir agora. Olha, para ser específica, uma meta deve responder as seguintes perguntas. Veja que ele vai corroborar com a gente agora, dizendo que o ato é uma coisa, né? A classificação é outra. O que eu quero alcançar com essa meta? 2. Quem será ou quem serão os responsáveis por ela? Olha, veja que eu estou afunilando aqui, por isso está havendo uma especificação. Onde ela será realizada? Como ela será conquistada? E por que ela deve ser seguida?
Portanto, fica claro que qualquer meta traçada deve ser específica. Olha, colocou tudo isso aqui, você já está especificando. Eu não estou generalizando, não estou colocando metas decorrentes aí, tá? Mas eu estou especificando, porque eu quero saber, o material ali mesmo mostra, eu quero saber como eu vou alcançar, quem serão os responsáveis por ela, onde que ela vai ser realizada, né? Por exemplo, se for vendas na loja, no campo, por telefone, por business, como ela será conquistada? A partir do fechamento, então, enfim. E por que ela deve ser seguida? Por isso que o autor vem e fala em especificação, tá bom? Porque ele precisa desses critérios para poder fazer. Não são como as outras metas cotidianas que a gente já conhece, a gente já está fazendo. Às vezes existem algumas mudanças, algumas transformações na cotidiana, que é diferente dessa específica aqui, que a gente vai especificar esse pequeno detalhe. Pequeno grande detalhe, né? Se a gente fosse levar em consideração todo o tamanho disso aqui, né? Tudo que tem que ser feito aqui nessas cinco perguntas aqui, né? A gente cada vez mais se depara com coisas, né, difíceis. Sabe o que é difícil? Difícil para os outros que não têm o conhecimento que vocês têm. Vocês têm um conhecimento que vocês estão buscando dia a dia, né? E o que eu estou trazendo para vocês aqui também em cada aula. E dentro de tudo isso aí, vocês já saíram na frente. Aquele que é leigo, ele não vai conseguir fazer. E aí aquele que é leigo vê tudo isso aqui e fala, tá louco, ninguém consegue fazer isso. Não, consegue sim. Vocês que estão aprendendo, vocês já viram isso aqui. Se um dia se deparar na vida lá fora, na vida profissional, vocês vão saber o que fazer. Ou pelo menos vão saber onde recorrer. Beleza? Vamos lá para a letra M agora, que é o mensurable, ou mensurável. Vamos lá, olha. Bom, essa aqui é a letra M do SMART, né? É o segundo. Como criar uma meta se ela não pode ser medida? Isso não faria nenhum sentido, tá certo? Imagine que você quer aumentar a satisfação dos clientes com a sua marca. Porém, você não faz essa avaliação, pois não tem uma pesquisa de satisfação. Então você não conseguiria acompanhar o desempenho das ações e dizer que a meta foi alcançada. Poderia estar investindo dinheiro e tempo em ações sem resultado e deixando grandes oportunidades de lado. Olha aqui. Eu acabei de falar no slide ali atrás, tá? Que ela precisa ser mensurada, que a gente precisa ter o conhecimento, né? Porque senão, né, vai fazer o quê? O autor vem aqui e diz assim, criar uma meta se ela não pode ser medida não faz nenhum sentido. Concordo? Vou trabalhar numa coisa que eu não sei onde eu vou chegar? Onde eu pretendo alcançar? Que eu pretendo alcançar? Então, de fato, não faz sentido. Agora, eu também, como que eu vou medir isso aqui? Vou botar uma régua? Vou colocar uma calculadora? Também não vai fazer sentido, tá certo? Então, eu preciso ter um embasamento. Para isso, eu preciso fazer o quê? Muitas pesquisas, né, trazer informações, principalmente se estiver partindo do zero, que eu não tenho ainda parâmetro. Quando eu já tenho ela realizada, eu olho para trás e vejo parâmetros. Se eu estou partindo do zero, eu ainda não tenho. Então, quanto mais informações eu buscar para que eu tenha uma ideia, para que eu tenha um sentido de mensuração, ela vai ser importante, que aí eu vou poder buscar dentro disso tudo, né, uma informação, tá? O autor fala que, né, se não faz essa avaliação, não tem, e você não tem uma pesquisa de satisfação, por exemplo, você não tem como medir. Você não tem uma base. Então você precisa fazer uma provisão, uma previsão, inclusive. Tá? Aí sim você pode tentar se basear em alguma coisa que ainda não tem. Certo? Precisa sempre estar de olho nessa situação aqui. Tá? Porque
Porque sem base a estrutura não fica de pé. Seguindo, vamos ver esse outro aqui. Olha. Na meta que estamos criando, estabelecemos 10% de aumento. Portanto, para avaliar o desempenho das estratégias, precisamos acompanhar números. A gente está falando em mensuração, viu? Para uma meta ser mensurada, ela deve responder às questões. Qual é o resultado esperado? Quanto tempo será necessário para a equipe alcançar a meta? Olha, estou falando aqui de tempo, tá? E valores, e resultados. Trabalhando em nosso caso, teremos qual é o resultado esperado? Aumento de 10% nas vendas online. Quanto tempo será necessário para a equipe alcançar a meta? 4 meses. Mas imagine que com essa meta, nossa equipe conquistou o objetivo facilmente em 1 mês. Então, para incentivar ainda mais a equipe, aumentamos a meta para 70% de aumento. Será que é atingível? E aí, o que vocês acham? Olha que eu dei um salto de 10 para 70. 10 em 4 meses, uma divisão aí, só que a gente atingiu 10 em 1 mês, são 4 meses. Então se eu fosse colocar por mês seria 40. Então ele já joga lá os 70, 30% a mais para tentar incentivar, além do incentivo, motivar para que as pessoas, ao invés de fazer 10%, como foi no primeiro mês, façamos 15% nos próximos. Passamos 20, talvez. Então a gente pode ter esse incentivo. Antes a gente não tinha uma base, agora a gente teve a base de que, foi muito bom, né? Foi muito bem. Tivemos, atingimos em 1 mês o que era para ser atingido em 4. Porque ali no próprio material, né, o autor está falando, ele fala, faça 2 perguntas. Qual é o resultado esperado? Aumento de 10%. Qual o tempo? 4 meses. Na parte de baixo, o que acontece? Atingimos em 1 mês. Uau, que bacana! Bacana? Leve em consideração uma coisa. Pode haver sazonalidades. Em épocas do ano se vende mais e em outras épocas menos. Então, se você contar com esse aumento de 10% aqui garantido, você vai tropeçar. Então tome cuidado, porque a sazonalidade ela pode te pegar nessa situação aí, tá? Olho, beleza? Vamos pro attainable, ou atingível agora, letra A, veja. Olha, aqui até no quadrinho do lado eu tô colocando eles aqui pra gente não se perder na base. Então ele já é o terceiro, né? O nosso terceiro aqui, o material tá attainable ou accepted, tá? Não faz muita diferença não, só o termo que mudou aqui do inglês por post, tá? Pode seguir assim do jeito que tá escrito aqui do lado esquerdo. Então, do que adianta criar uma meta se ela não pode ser atingida? Tá? Apesar de parecer óbvio, muitas empresas pecam nesse ponto. Esse erro é muito prejudicial, pois pode desmotivar a equipe e gerar uma enorme frustração. Estratégias e ações serão desenhadas, mas os resultados esperados não serão alcançados. Portanto, antes de criar uma meta, é fundamental avaliar os seguintes pontos. Com base no histórico, é possível atingir o objetivo traçado? Qual a opinião dos colaboradores? Eles acreditam que é possível? Veja aqui uma coisa. Citei num exemplo lá atrás, quando a gente estava fazendo a apresentação desse material, dizendo o seguinte, ó. Muito cuidado, porque algumas metas não são atingíveis. Elas acabam sendo maior do que a capacidade de trabalho, a capacidade desse pessoal. A gente vê
em algumas empresas, eu já tive conhecimento, já trabalhei em algumas empresas que eles colocavam lá, ó, a meta de venda do mês vai ser 1 milhão. E o objetivo é fechar o ano com 12 milhões de vendas. Aí pega 12, divide por 12 divide, vai dar 1 milhão por mês. Não conta sazonalidade, não conta intempéries, não conta nada. O que vem acontecer? Fica inalcançável, ou inatingível. Então a meta ela precisa ser atingível. Ela tem que estar dentro de uma realidade. A capacidade de venda é 200 mil, mas eles colocam como meta 1 milhão. Aí fala assim, mas a gente não tem capacidade de vender isso aí. Eles falam, não, isso aqui é para motivar, porque a gente faz uma meta alta, faz com que os caras corram atrás, tenta vender mais. Cuidado que você tira no pé, tá? Você desmotiva o seu funcionário quando ele não consegue bater metas. Pensa. Importante, hein? Seguindo. Olha aqui, esse quadrinho aqui, ele já aborda um inglês diferente também, ó. Olha lá, Specific Mensurable, Figured, Realistic, Time Bounded. Tá? Não tem importância, tá, pessoal? É só referências aqui, tá? O R é o relevant, ou relevante. Você tem relevância. Quando você cria uma meta e designa responsáveis, serão elaboradas estratégias para que os resultados sejam alcançados. Porém, quanto mais relevante for a meta, mais motivados estarão os envolvidos. Claro, considerando que sejam metas alcançáveis. Uma meta que não gera efeito sobre o negócio fatalmente não será tratada como prioridade. Lembra que eu falei da desmotivação lá, né? Para criar uma meta relevante é importante olhar os principais números da empresa, como faturamento, número de clientes e também lucro. Assim, uma meta relevante terá impacto direto nesses indicadores, tá? Olha, é relevante, olha que palavra. As nossas metas são relevantes, tem a ver. Quando você passa para os seus responsáveis ou ainda quem está elaborando as estratégias, esses resultados podem ser alcançados. Quanto mais relevante for, mais envolvimento eu consigo trazer para dentro. Tá? Claro, as metas não podem ser inalcançáveis, né? Pode ser louca. Então, se uma meta não gera um determinado efeito ou negócio, a gente não vai ter resultado como prioridade. Aí vem a desmotivação que eu falei. Para você criar uma meta relevante, é importante olhar os principais números que a empresa tem. A empresa vende 200 mil por mês. Fecha o ano aí, 20, sei lá. Vamos colocar qualquer número aí, 1 milhão por mês, fecha com 12 milhões no final do ano. E aí os caras traçam uma meta para 2 milhões. Aí vai desmotivar, não vai conseguir alcançar isso aí, vai ficar uma loucura. Se vocês não estiverem ouvindo, tem um BenTV cantando na minha janela. É o maior barato, porque ele fica provocando os gatos. Certo? Beleza? Tá ouvindo agora? Continuando com BenTV e tudo. Segue. O time-based, ou temporal, de tempo mesmo, né? O último ponto das metas SMART é extremamente importante. Qualquer meta traçada deve ter prazo. Se você cria uma e não estabelece um tempo para a sua realização, ele pode ser alcançado em um dia, um mês, um ano. Nesse quesito, a nossa meta já está correta, pois estabelecemos o período de 4 meses para sua conclusão. Então, vamos ver como ficou a nossa meta no método SMART. Podemos escrevê-las da seguinte forma. Vamos abrir uma aspas aqui. A equipe de marketing aumentará em 50% as vendas no site no período de 4 meses para melhorar a presença online.
garantindo um aumento significativo no faturamento da empresa. A estratégia adotada será com uma base em marketing de conteúdo. Então, pessoal, só para concluir aqui, toda meta precisa ser criada, quando traçada deve ter prazo. Né? Se você cria e não estabelece um tempo para a realização, tem que ser alcançado um dia, um mês, uma semana, um ano, seja lá o que for, tá? Por isso que se trata dela aqui da forma temporal, beleza? Vamos seguindo aqui, falta ainda 3 slides para a gente encerrar, estamos quase estourando no tempo aqui, né? Nessa última aula, motivadíssimo. Vamos falar das 3 dicas para conquistar bons resultados, veja lá. 3 dicas para conquistar bons resultados. Agora que você já conhece o conceito das metas SMART, vamos dar 3 dicas rápidas para que você construa as suas, né, de forma relevante e consiga melhores resultados. A primeira é sempre monitore o desempenho das ações. A segunda, mantenha o time envolvido. E a terceira, apresente os resultados. Eu vou falar separadamente aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, sempre monitore o desempenho das ações. É fundamental que você e sua equipe acompanhem o desempenho de cada meta traçada. Se a meta tem o prazo de 4 meses, como no exemplo que criamos, não deixe para avaliar o resultado no final do prazo. De acordo com as ações, crie uma periodicidade e as avalie. Pode acontecer de você ter que mudar os planos durante o caminho. Então, quanto mais rápido isso for identificado, melhor será. Olha só, lá no início de tudo, Taylor e Fayol, foi proposto lá as funções administrativas, por Fayol. E aí falar do planejamento, organização, direção e controle. Antes tinha mais itens, depois ela foi achatado ali, e aí ficaram os 4 que eu chamo de pode ser. Dentro do controle, a gente chama de controle e avaliação, né? Essa última fase que é o controle, tá bom? Então, quando está fazendo essa referência aqui, se diz a isso, tá? A fazer esse controle, mas também a avaliação durante esse período. Porque aí ele não vai se perder em desvio, por exemplo, né? A gente sempre deve monitorar o desempenho das ações, porque existem várias formas de modificação ali. A sazonalidade, por exemplo, é uma delas, né? E às vezes a gente traça as metas, os objetivos, e utilizando as funções administrativas que foram feitas, planejamento, a organização, colocamos na mão de pessoas para dirigir. O controle e avaliação é a parte final em que a gente vai trabalhar com isso. É a hora da gente olhar, ver, controlando, ver o que está acontecendo, o que está saindo, fazer a avaliação se está do modo correto, se não, tomar ações corretivas. Se estiver ok, funcionando tudo beleza, deixa o negócio rodar, inclusive ainda dê suporte para que isso aí saia melhor e com os melhores resultados, tá? Mas nunca deixe de monitorar o desempenho dessas ações, porque eu posso ter problemas depois. Já pensou, acontece um erro lá atrás, um desvio lá atrás, você vai descobrir, como eu tenho prazo de 3 meses, no terceiro mês faço a avaliação de tudo que foi feito, descobri que lá no primeiro mês já tinha errado e veio errando de lá para cá, e aí chegamos a tudo isso aí, né? Então não podemos cair nessa tentação errada. Vamos ao número 2 então agora, tá? Olha, mantenha todo o time envolvido. Coloquei um time de beisebol ali, né? Todos unidos, no mesmo sentido, para alcançar os objetivos. O sucesso de uma meta depende do empenho de toda a equipe, né? De fato, sim. Se eu tenho um time de futebol onde alguém está fora do contexto ali, eu vou ter problema. Por isso, na criação delas, delegue responsabilidades para envolver todo o time. Conscientize as pessoas que o resultado esperado só será conquistado com a ajuda de todos.
Isso aumentará o engajamento dos colaboradores e a satisfação, já que o sucesso será compartilhado. Olha só, pessoal, manter o time envolvido é aquilo que a gente falou lá no início, lá de comunicação, sistema de informações, sistema de inteligência, fazer com que as pessoas saibam o que estão fazendo, no que estão envolvidas, o que elas precisam alcançar, tudo aquilo que é necessário para resultados. Porque senão eu vou falhar na comunicação. Falhando na comunicação, eu não envolvo o time, eu não alinho todos ao mesmo objetivo. Aí eu não vou contar ali pro fulano ali, porque aquele fulano ali, ele não pode ser, é melhor ele não saber. Não, ele tem que saber. Senão você tem que dispensar e colocar outro, substituir. Né? A coisa não pode ser solta assim, a Deus dará, não, que nos causa problemas, tá? Então mantenha o time envolvido, principalmente motivado. Feito? E o terceiro e último, para a gente poder encerrar esse materialzão lindo que nós começamos na semana passada, é apresentar os resultados. Veja. 3. Apresente os resultados. Quando uma meta for alcançada, faça questão de apresentar os resultados. Mostre que sua equipe se empenhou bastante para superar as expectativas, valorize o trabalho e o esforço. Tá? Então, nesse post, né, nesse material, vimos que trabalhar com metas pode aumentar bastante a produtividade da empresa. Porém, para criar estratégias eficientes é preciso planejamento. As metas SMART são ótimas ferramentas, garantindo que o trabalho siga um propósito correto e que os colaboradores queiram realmente cumprir os resultados desejados. Tá? Coloquei a conclusão do próprio autor aqui logo na sequência, mas eu vou explicar agora a 3, que é a apresentação dos resultados, que também é uma coisa muito importante em todo esse processo aí. Tá? Então, assim, parafraseando, né? Quando uma meta for alcançada, faça questão de apresentar os resultados. Isso também causa motivação. É uma coisa comportamental e pode se tornar uma cultura da empresa. Tá? Antigamente, na Bolsa de Valores, por exemplo, quando se fechava um grande negócio, eles soltavam aqueles papéis, batia sino e fazia tudo aquilo. Teve uma rede grande aí de eletrônicos, eu não me lembro se era Magazine Luiza, Casas Bahia, uma dessas grandes aí, sempre que se fechava um grande negócio, eles também batiam o sino, faziam um barulho lá. Algumas concessionárias de veículos também, né, batia sino, fazia todo aquele barulho lá quando conseguia fechar uma venda. Né? Isso bacaníssimo demais. Mas apresente, porque é interessante que as pessoas que desempenharam o papel, que se esforçaram tanto para isso, saibam que elas conseguiram conquistar os seus objetivos, né, e conseguiram bater as suas metas. E isso é de fato muito motivacional. As pessoas se sentem importantes, as pessoas gostam de ver resultados bons. Quando o resultado não é positivo, apresente também, mas de uma maneira bastante branda, uma maneira que vai fazer motivar para os próximos períodos e não desmotivar, dizendo, se não bati isso, os outros então... aí é pior, né? Dizer assim, falta um pouco pra gente, né? Um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de desempenho, a gente teria conseguido bater, vamos conseguir fazer isso no próximo período. Isso tudo aí vai trazer bons resultados, eu tenho certeza disso, tá bom? Bom, o nosso referencial bibliográfico tá aqui, dá uma olhadinha para vocês verem, olha lá, tem bastante coisa ali, Bueno, Contador, Craig Drucker, né, Giardino, Hitt, Kaplan, Norton, Oliveira, Raimundo e Contador, o Whittington, Andrade e o Rock Content que nós utilizamos, além do IBC Coaching. Tá certo, pessoal? Olha aqui para mim agora. Vamos encerrar o nosso material de hoje, nossa aula de hoje. Vou colocar uma atividadezinha ali para poder somar mais um pontinho junto aqui na nossa prova, né? Para que vocês possam também desfrutar aí
das atividades, das aulas, principalmente que vocês estão fazendo, que vocês estão participando. Isso é bacana. Né? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso tempo aqui. Opa, já está me estourando o tempo de 1 hora. Então eu quero dizer para vocês assim, sinceramente, que eu agradeço muito esse ano que tive com vocês. Eu estou lecionando para vocês desde o início, desde o comecinho lá, né, no segundo período. É uma honra para mim, muito feliz. Tivemos umas mudanças muito loucas esse ano. Essa pandemia aí nos deixou de uma forma muito... tivemos que diferenciar nossas vidas. Ficamos enclausurados, eu pelo menos. Mudei a forma de dar aula, né, mas tudo deu certo, graças a Deus. Chegamos a essa fase final aqui. Espero que vocês saiam muito bem nas avaliações, entrem de férias logo para descansar, né, porque o ano que vem tem mais, se Deus quiser, e vocês vão entrar no último ano, e é importante isso tudo para vocês. Materialzinho, tem uma atividade, tá? Ó, todo esse material aqui já vai estar lá no portal para vocês, já tá um link. Tá? Do portal, ele vai estar colocado no meu canal Alex Caparelli. Tá? Essa aula tá, o link do avatar lá no meu portal pessoal, professor. Tá? Se tiver alguma dúvida aí, ó o e-mail aqui, manda ele para mim, manda um e-mail, professor, não entendi, ou entendi, ó, tá aqui o material, atividade inclusive. Vou colocar presença e atribuir pontinhos para vocês, tá bom? Mais uma vez, encerrando, também chama a atenção para o meu canal profissional, que é o Planeta Marketing Oficial. É o meu canal da consultoria Planeta Marketing. Lá dentro eu tenho episódios de curta duração, chamado Aprendendo Fácil. 5, 6 minutinhos, um outro que ultrapassa isso. Tá? E lá vocês vão ver tudo, parte conceitual, significado, né? Uma porção de coisas bem resumidas de vários assuntos da nossa área, tá certo? Todo esse material vai estar no meu site www.planetamarketing.com.br. Todo esse material do Planeta Marketing Oficial, tá? Bom, eu sou o professor Alex Caparelli. A nossa faculdade é Santa Maria da Glória, a faculdade SMG. O nosso curso é o curso de administração e a nossa disciplina é gestão estratégica. Um grande abraço para vocês, foi um prazer passar todo esse semestre juntos, tá? E até as avaliações e depois até o ano que vem, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês.